Meus cumprimentos. O STF decidiu recentemente que o artigo 139, inciso 4º do CPC é constitucional. Vou entrar em muitos detalhes sobre o que levou a propositura da ação, das ações que levaram a essa decisão. Mas o que diz o artigo 139? Aliás, antes de falar sobre o artigo, tudo isso em razão dessa história que estão me pedindo para falar sobre a possibilidade do juiz ou do magistrado, né, apreender a CNH, o passaporte, e impedir o inadimplente de prestar concurso público ou concursos públicos. E isso vem de uma discussão em relação ao artigo 139 do CPC. O que diz o artigo 139 caput? Está aqui o CPC, né, de bolso. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe assegurar às partes a igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, que é o segundo. Terceiro, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferir postulações meramente protelatórias. E o quarto, que é o alvo da discórdia, né? Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ora, em face disso, passou-se a essa discussão se o juiz poderia tomar medidas coercitivas do devedor, tais como apreender a CNH, apreender passaporte, etc., né? No caso, impedir a realização de concurso público. E houve, né, uma certa resignação por parte de credores, porque os juízes estavam muito resistentes a tomar tais decisões. Nós não podemos esquecer que esse artigo fala do poder geral de cautela do juiz, mas os magistrados são são bastante resistentes, e é compreensível, a tomar medidas extremas. Então, isso chegou ao STF. O que o STF entendeu? E o que está causando alvoroço? Mas vai apreender carteira de todo mundo que deve, todo mundo que tem uma dívida? Não, isso não é para todo mundo, isso não é para qualquer um. O STF, para início de conversa, entendeu que medidas que possam implicar atentados, vamos dizer assim, um avanço sobre os direitos fundamentais não podem ser tomadas. Também que a suspensão não pode recair, por exemplo, da CNH, a apreensão da CNH não pode recair sobre motorista profissional, porque senão você está impedindo o cidadão de exercer a profissão por vias oblíquas. Isso não é correto, isso não é permitido. As medidas também não podem recair sobre o devedor de alimentos, porque ele já tem outros meios de obter essa satisfação, outros meios coercitivos, como a própria como a própria prisão civil do devedor. Então, outra coisa, deve-se observar aí nessas medidas, observar a proporcionalidade e razoabilidade. Então, essas medidas, em regra, só podem ser aplicadas a devedores que, já na fase da execução definitiva, eles começam a não querer pagar. Não pagam, não nomeiam bens à penhora, não praticam nenhum ato para solver a dívida e têm condições de pagar. Mas por que não penhora? Bom, o que acontece? É uma coisa que é muito comum ocorrer, só quem convive na justiça sabe, que pessoas mostrem sinais externos de riqueza, têm dinheiro, você apresentou como tal, fazem viagem exterior, até colocam isso nas redes sociais, carros de luxo, viajando em iate, lancha, frequentando restaurantes caros, só não tem dinheiro para pagar os seus devedores. Às vezes o sujeito tá andando aí de Mercedes, BMW, passeando de helicóptero, mas não tem dinheiro para pagar a venda perto da sua casa, ou um trabalhador que prestou algum serviço para ele.
Então, nesse caso, existe uma medida mais dura. Então, cada caso concreto tem que ser analisado. Tem que ser analisado o caso concreto e fazer um exercício de ponderação. É isso que está se falando. Ninguém está dizendo que é para todas as vezes que alguém dever alguma coisa, praticar uma medida mais, vamos dizer assim, mais dura como essa. Então, não é essa a intenção da lei, não é a intenção do STF e acredito que não seja a intenção dos magistrados em geral. O que se faz presumir se eles estão aparecendo com tudo isso? Que eles tenham recursos ocultos, né? Tem muita gente que não coloca nada em seu nome, coloca em nome de terceiros. Eu mesmo já passei por uma experiência como juiz de alguém me dizer que tudo que ele tinha era a namorada que dava. Então, o carrão que ele tinha, as viagens aéreas, o apartamento de luxo que ele morava, tudo era a namorada que pagava para ele. Né? Falei, nossa, o senhor conseguiu arrumar uma namorada muito bondosa, hein? Muito generosa. Quem sabe ela, com essa generosidade toda, não ajuda o senhor a pagar essas dívidas aí. Então você percebe que há ali uma ocultação de recursos, né? E é para isso que existem essas medidas que estão aí previstas no Código de Processo Civil, para situações como essas. Não para aquele trabalhador, aquela pessoa que, em razão das dificuldades econômicas e financeiras, estão se ocultando, justamente ao contrário. Vi até comentários, mas justo agora que o Brasil está passando por situações tão difíceis de desemprego. Pois primeiro que o juiz ele não pode deixar o magistrado, seja do Supremo, deixar de decidir em razão de momentos. E segundo, que essas medidas não são para essas pessoas, ao contrário, são até em defesa delas. Então é o que eu tinha a dizer por momento. Agradeço penhoradamente a atenção de todos vocês. Peço que deem like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Muito obrigado.